Lucas 22, verso 39. Só para você se inteirar do assunto, Jardim das Oliveiras, Jardim do Getsemane, ou Getsemane, como você quis preferir, é o lugar aonde se esmagava as azeitonas para se extrair o azeite. É o lugar da prensa. Lá em Israel é conhecido como o lugar da prensa, onde se tirava o azeite das olivas. Na maneira antiga, e é assim até hoje lá, claro que para recordar a época de Jesus, se prensava a azeitona entre duas rodas de pedra, para que se pudesse, esmagando bem, extrair o melhor, extrair o azeite. E ali foi um dos últimos lugares que Jesus passou. Olha aqui para você entender, o lugar da prensa. Na verdade, na hora da prensa, todos nós aprendemos alguma coisa. Na hora da prensa, muitas pessoas se revelam o que está dentro dela. Se revela o que está dentro de cada um de nós. Na hora do quê? Que aperta, na hora que prensa, na hora que a água bate no pescoço. É revelado o que cada um tem dentro de si. Eu aprendi desde pequeno na obra de Deus, quando comecei muito jovem, com 18 para 19 anos. Não que seja velho hoje, né, pessoal? Mas já fazem 21 anos que nós estamos pregando a palavra de Deus. Eu aprendi que sempre, nos momentos difíceis, é que nós somos provados naquilo que nós sempre falamos. Nós sempre falamos: Jesus, eu te amo, eu não te largo por nada nesse mundo. Mas quando está indo tudo bem é fácil. Quando as coisas estão dando certo, não é verdade? Quando tudo está seguindo o fluxo. E quando parece que vira tudo de cabeça para baixo, aí é revelado quem é cada um. Jesus foi levado para o jardim da prensa, no Getsemane. E ele chegou a pedir, olha só, saindo, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, olha o pedido que ele fez: orai, para que não entreis em tentação. Quem não quer cair em tentação tem que fazer o que, gente? E o que mais? E vigiar. Por que as pessoas caem em tentação? Só pensar ao contrário, não é? Porque ela deixou de orar, de falar com Deus, e deixou de quê? Deixou de vigiar. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Pessoal, vamos entender isso aqui. Olha que importante você saber colocar as palavras certas na hora da tua oração. O que Jesus pediu nesse momento? Na oração dele com o Pai, o que ele pediu? Se possível, se queres, passa de mim esse cálice. Que cálice ele estava falando? O fato dele ser, daqui a pouco ia ser preso. Ali mesmo, os soldados iam chegar com Judas. Ele já sabia de tudo. Naquele momento ali, Judas já estava tudo armado. Imagina um discípulo amado, a quem ele confiou um título, um cargo, uma autoridade, uma unção. Estava pronto para fazer o quê?
traí-lo, enganá-lo, mentir. E aí ele, já sabendo de tudo isso, por estar em forma humana, que é o que eu e você passamos todo dia, somos humanos, seres humanos, sentimos a dor da injustiça, sentimos a dor da traição, sentimos o peso muitas vezes da calúnia. Sim ou não, gente? Da perseguição, das injúrias, das difamações. Ele não estava suportando o próprio Jesus, mas ele foi sincero quando ele disse: Pai, olha, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, me livra dessa, eu não estou aguentando não, mas que não seja feita o quê? A minha vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Deixar sempre bem claro que o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Aí as coisas fluem. Às vezes a gente tem a nossa, às vezes não, né? Nós sempre temos as nossas próprias vontades, e só vamos deixar de tê-las quando partirmos desse mundo. Mas eu não posso me deixar levar, eu não posso me deixar influenciar. Ora, se eu quero o perdão de Deus, quem veio domingo na igreja? Vocês vieram? Então, o que eu quero receber é isso que eu tenho que o quê? Que dar. Se eu quero receber o perdão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perdoar. Se eu quero receber o amor de Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que amar. Eu mostro o que eu quero receber naquilo que eu estou dando. Jesus disse: se você fizer o que você fizer a um desses meus pequeninos, você está fazendo para mim. Então o que você tem feito para o seu semelhante, você tem feito para Jesus. Se coisas boas ou coisas más, você está fazendo para Jesus. Então ele pediu também, teve um momento que ele estava ou não estava mais suportando a agonia, aquele momento de tribulação, de angústia, o coração apertado. Olha só, ele diz ainda, o versículo 42, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Amém? E estando em agonia, orava mais intensamente. Quer dizer, quanto mais o coração apertava, mais ele fazia o quê? Mais ele buscava a Deus. Tem momentos na sua vida que as pessoas não vão te entender. Tem momentos na sua vida que não adianta você desabafar para a mamãe, para o papai, para o marido, para a esposa, para o filho, para a sogra, para ninguém. Tem momentos na sua vida que o único que vai conseguir lhe entender é o Espírito Santo, a quem você tem que ter toda a liberdade para abrir o seu coração, porque Ele conhece tudo que a gente é, e tudo que nós vamos falar antes da palavra sair da nossa boca, sim ou não? E quando há sinceridade, pessoal, nas nossas palavras, o Espírito Santo vem e nos conforta. Você não pode ficar desabafando com quem não vai resolver o teu problema. Você fica desabafando com quem quer o teu mal, com quem torce para o teu mal, inclusive. Tem gente que desabafa até nas redes sociais, mas aqui nessa reunião não tem ninguém assim. Diga graças a Deus. Amém? Quer nem olhar a sua rede social também para saber. Não vai resolver. Ele diz mais: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E você sabe que isso aqui é comprovado cientificamente. Uma pessoa agonizando, uma pessoa sofrendo de agonia, de pavor, de medo, ela transpira gotas de sangue. Isso é real. Uma pessoa apavorada, ansiosa com aquele momento. Imagina você a situação de Jesus. Mas por que ele suportou tudo isso? Porque se ele chegasse à cruz, morresse, ele ressuscitaria.
e estaria garantida a nossa vitória. Diga amém. Ele suportou, mesmo sozinho, sem poder contar com ninguém, apelando para o Pai, buscando, como diz aqui, mais intensamente. Versículo 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os, fazendo o que, gente? Dormindo de tristeza. Não é o sono que você vai ter daqui a pouco, quando chegar em casa com essa chuvinha no telhado, é ou não é? Não é esse sono. Esse você tem todo o direito de dormir. O que você não pode dormir é o sono da tristeza, da angústia, o sono do desânimo, da prostração. Tem pessoas que, por causa da situação que ela está vivendo, ela se prostra, ela não usa mais a fé, ela não busca mais a Deus. Quem está entendendo, pessoal? Ela se rende. Eles estavam ali como que rendidos diante daquele problema. Começa a buscar, começa a clamar, começa a invocar a Deus no momento de tribulação, para você ver que mesmo não tendo mudado nada do lado de fora, dentro de você começa a nascer uma força extraordinária. Eu me lembro, pessoal, testemunho meu, que muitas vezes, antes de fazer uma oração, eu era enfraquecido, entristecido, desanimado, de dobrar o meu joelho, e ali 10 ou 15 minutos, falando com Deus, derramando o coração na presença de Deus, e me levantar já uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque o segredo é você estar bem com quem? Com Deus. Se você estiver conectado com Deus, dentro de você, você vai estar bem. E se dentro de você estiver bem, aqui do lado de fora, é só uma questão de tempo para tudo se resolver. Quem crê nisso? Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que as pessoas deixam as coisas do lado de fora influenciarem do lado de dentro. E não pode ser assim. O que você ouve, o que você vê, o que fazem com você, o que disseram para você, não pode influenciar na sua fé, na sua comunhão com Deus. Porque é esse o objetivo de quem? De Satanás. Fazer você dormir espiritualmente falando. Quantos que não estão dormindo, pessoal? Lembra da oração de Davi? Davi disse: Senhor, não deixa eu dormir o sono da morte, para que os meus inimigos vindo não regozijem contra mim, dizendo: prevaleci contra ele. Satanás quer que você durma o sono da morte, que você vire uma pessoa incrédula outra vez, que você deixe de crer no poder de Deus, aquele que te chamou. Lembra quando você não podia contar com ninguém, e você clamou a Deus e Deus te resgatou? E aí você começa a olhar para as circunstâncias e esquece daquele que pode transformar essa situação aí que você está passando. Ele encontrou os discípulos dormindo, como diz ali, de tristeza, e disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e o quê? E orai mais uma vez, para que não entreis em tentação. Jesus estava mandando os discípulos fazer o que, gente? Se levantar e orar. Esse é o início, pessoal, de uma mudança, de uma vida nova. Esse é o início da transformação na vida do ser humano. Você se levantar diante dessa situação. Olha o que a pandemia, o vírus está fazendo com a fé das pessoas. Eu confesso para você que no início eu pensava uma coisa e agora a realidade é outra. Eu pensava que as pessoas iam reconhecer mais a Deus. Na verdade, muitos até se afastaram mais de Deus. O diabo tem as suas estratégias. O diabo está sempre se inovando. Pode ver, Satanás está sempre se atualizando. Ele sempre quer fazer com que você se preocupe com as coisas do lado de fora e esqueça do mais importante, que é você estar na presença do Pai. Se você está na presença do Pai,
Está escrito: mal nenhum te sucederá. Naqueles que são de Deus, o maligno não toca. Aí, aconteceu tudo isso. Vieram, olha só, versículo 54, para a gente não se estender muito. Depois você pode em casa pegar a sua Bíblia e ler tudo na íntegra. Então, prendendo Jesus, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, leia comigo ali, ó. Pedro seguia de longe. Como é que Pedro começou a seguir Jesus? Estava seguindo. Mas estava seguindo o quê? Sabe o que é seguir de longe? É você deixar de buscar. É você ficar parado. É você não ter mais compromisso com as coisas de Deus. Ah, eu estou seguindo Jesus. Eu continuo, pastor, na fé. Eu continuo, pastor, orando. Eu continuo, pastor, lendo a Bíblia. Está seguindo. Mas está seguindo o quê? De longe. Não tem mais envolvimento. Quem está entendendo? Cuidado. Pedro começou a seguir de longe. Sabe o que aconteceu com Pedro? Tu está sabendo? Está sabida, hein, mulher? Ele fez o quê? Porque Pedro andava com Jesus. Pedro era todo estrambelhado. Mas enquanto ele estava perto de Jesus, Jesus o guardava, Jesus cuidava, Jesus exortava, Jesus repreendia ele. Mas quando ele ficou longe de Jesus, ele começou a fazer besteira. Quando ele ficou longe de Jesus, ele botou os pés pelas mãos. Jesus tinha acabado de perguntar para ele: Pedro, tu me amas, Pedro? Não, eu amo, Jesus, eu te amo sim. Se a gente for ler lá no versículo 31, Jesus foi dar uma repreensão em Pedro. Ó, Pedro, Satanás está reclamando de você. Eu orei por você. 32, eu orei para que você não desfaleça na fé. E quando você se converter, Pedro, converte os teus irmãos também. Pedro falou: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus falou para Pedro o quê? Te afirmo, Pedro, que hoje ainda antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Aí Jesus foi lá para o Getsemane. Quando nós lemos, ele começou a orar, angustiado. Veio a luta. Jesus foi preso. Jesus foi preso. Um dos momentos mais difíceis para os discípulos. Primeira coisa que Pedro fez: se distanciou. Veio a luta. 2 meses que nós estamos numa luta tremenda. Agora que estamos podendo fazer culto, tem uma cidade aqui em Santa Catarina que o prefeito baixou um decreto. Ontem, saiu no jornal, ontem isso. Lacrou todas as igrejas de novo. Mandou fechar todas. Quiser orar, ora em casa, ele falou. O diabo está deitando e rolando, pessoal. E aqueles que não aproveitarem a oportunidade de se apegar a Deus, tempos mais difíceis do que esses estão por vir. Agora a gente é controlado pelo chip do celular. O governador consegue saber a hora que você saiu, para onde você foi, quantos quilômetros você percorreu, a quanto por hora você andou. Sabe por que isso? Isso não é invenção deles, isso é bíblico. Tudo isso já está registrado aqui, ó. É o fim dos tempos. Aqueles que ficarem aqui depois da volta de Jesus serão controlados pelas autoridades. As pessoas que ficarem aqui quando Jesus voltar, elas vão comprar o que eles quiserem, elas vão morar onde eles quiserem, elas vão sair de casa na hora que eles quiserem, vai ter o toque de recolher na hora que eles quiserem. Lá no Nordeste tem cidades, eu conheço pastores que pregam lá, pessoas da igreja inclusive, que foram pegas na rua e receberam multas de 320, 380 reais, porque desobedeceram o isolamento social. Outras porque estavam sem máscara na calçada de casa. A mulher saiu para jogar o lixo,
foi multada, multas. Como se não bastasse, não pode trabalhar e ainda recebe uma multa. Só que aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que estes são sinais do fim dos tempos. E tem muita gente brincando de Deus, pessoal. Tem muito crente brincando de igreja, fazendo do altar um palco de artistas, para falar o que dá na telha, pregar o que quer. Pessoas servindo, mas servindo como? Hã? Me ajuda aí, gente. Servindo de longe. Tem compromisso com as coisas de Deus. Se der eu vou, se não der não vou. Se der eu faço, se não der não faço. Não é bem assim como o pastor está pregando. Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ficou com medo que pudesse lhe acontecer algum mal. Ficou com medo de ser contaminado pelo coronavírus. Quem está entendendo o que eu quero dizer? E começou a se isolar. Começou a se isolar. Aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 54 em diante, é isso? Seguia de longe, 56, entre mentes uma criada, vendo Pedro assentado perto do fogo, fitando os olhos nele, disse, esse também estava com ele, 57, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Primeira vez, Jesus falou que ele ia negar Jesus quantas? Uma criada. Sabe o que é uma criada num palácio? É uma pessoa que não oferece risco para ninguém. Era uma serva, estava ali limpando as coisas, estava ali, não era uma autoridade, não era um soldado. Mas você vê que a pessoa está tão mal já está longe, que ela começa a botar os pés pelas mãos, ela fica apavorada. Qualquer notícia ruim que ela ouve, qualquer fake news que ela ouve, qualquer coisa que dizem para ela quase bota o coração pela boca. A mulher falou, ó, esse aí estava com ele, hein? Esse aí estava com Jesus. Ele falou, só doida, nem conheço esse tal Jesus. Meu Deus, ele era um discípulo. Ele era um dos 12. Ele era Pedro. Lembra que Jesus falou para ele um pouquinho antes, porque estava tudo bem. Jesus falou, Pedro, cuidado, Pedro. O diabo está reclamando de você, Pedro. Abre teus olhos, Pedro. Ó, ele vai armar uma cilada para você, Pedro. Não, eu estou bem. Eu estou muito bem. Esse é o problema, é pensar que estamos bem. Jesus ensina, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Quando a gente pensa que está de pé, a gente tem que cuidar. Imagina se você já está vendo que não está mais. Quem está entendendo até aqui, pessoal? Ele não aceitou a repreensão. Ele quis ser melhor do que os outros. E aí começou a ruína. Aí diz a Bíblia, pessoal, versículo 58, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, com Jesus, porque também é galileu. Versículo 60, mas Pedro insistia. Lê ali, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Porque Deus conhece o coração da gente. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus estava preso, já estava açoitado, já estava todo ensanguentado, eles já tinham batido no rosto de Jesus. De repente os soldados passam com Jesus no pátio do palácio.
E está lá Pedro na rodinha, no isolamento, né? Está lá Pedro na rodinha, negando Jesus. Jesus olha para Pedro e fala assim: esqueceu tudo que eu fiz por você? Esqueceu de onde eu te tirei? Esqueceu que você não era nada quando eu te encontrei lá com a rede vazia? Você estava pescando, lembra? Você não tinha comida para levar para casa. E eu falei: volta, Pedro, e joga a rede de novo, Pedro. E você pescou 153 grandes peixes. E foi chamada a pesca maravilhosa. Primeira experiência que você teve comigo, Pedro. Agora está falando que não me conhece, né? Lembra quando aconteceu um milagre na tua vida? Agora está falando que não sou eu. Agora você está com vergonha de mim. Agora você está com medo de mim, né, Pedro? Mas quando você não tinha ninguém para contar, você pôde contar comigo. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Depois Pedro se converteu. E foi um grande homem, um grande evangelista. Para mim, um dos maiores que existiu. Que salvou, que pregou o evangelho, foi ousado nas palavras, foi um valente. Mas olha o cuidado que nós temos que ter, pessoal, com a nossa comunhão com Deus. Ela é muito importante. Porque as pessoas no isolamento social continuaram tendo contato com os amigos, ainda que por telefone, ainda que por mensagem. Continuou tendo contato com fulano, com beltrano, com ciclano, mas muitos perderam contato com Deus. Se afastaram dele, se isolaram dele. O problema é que muitas pessoas não se isolaram do vírus, mas não se isolaram do pecado. Protegeram a boca, o nariz, mas não protegeram o seu coração. Cuidam para não ser contaminada com o vírus, mas não cuidam para não ser contaminada com as coisas do mundo. Quem está entendendo, pessoal? O mesmo cuidado que você tem que ter. Eu estou sem máscara aqui porque eu estou distante, 3, 4 metros aqui dos primeiros, mas eu não saio sem máscara, eu passo álcool em gel. Eu estou me cuidando também. Eu tenho que ser prudente. Eu não posso ser. A Bíblia diz que a prudência, que a sabedoria habita com a prudência. Quem é a sabedoria? É Deus. Então Deus está onde há prudência. Você viu que a gente distanciou as cadeiras, a gente está cuidando, a gente está... Tem pessoas que, se ela cuidasse da fé dela, como ela está se cuidando do coronavírus, meu amigo, minha amiga, a vida dessa pessoa seria uma brasa viva. Por isso que você tem que buscar. Lava as mãos, lava as mãos, lava as mãos. Vamos lavar o nosso coração nessa noite também. Diga graças a Deus. Porque morrer, a gente vai morrer. Parece que só agora que as pessoas entenderam que vão morrer, né? Parece que ninguém acreditava que ia morrer. Agora está todo mundo com medo de morrer. Agora vai morrer. Não, morrer já ia morrer do mesmo jeito. Com corona, com dengue, dormindo, andando de bicicleta. Vai morrer. De um jeito ou de outro, pessoal. Ou tem alguém aqui que vai ficar para semente? Não. O problema não é morrer. O medo não é de morrer. O medo é de não estar preparado para morrer. E se eu morrer agora, hein? Para onde vai minha alma? Então guarde a sua fé. Se cuide do corona. Mas cuide muito mais, para você não cair em tentação, como Jesus falou para os discípulos. Ora, vigia para você não cair, para você não se perder, como tantos estão se perdendo, pessoal.